E agora, para falar sobre os atuais mecanismos de controle e monitoramento da fiscalização, tanto de pessoa física quanto jurídica, e sobre os custos de formalização, convoco ao palco a doutora Tatiana Biar. Tatiana é especialista em Direito Tributário e em Direito Internacional pela Universidade Federal Fluminense. É pós-graduada em Direito Tributário e em Direito Corporativo e mestranda em Direito Tributário Aplicado. Por 10 anos, gerenciou o Departamento Jurídico do Grupo H. Stern e, em 2013, fundou o escritório Barbosa e Biar Advogados Associados. Bem-vinda, Tatiana. Boa tarde a todos. Eu agradeço ao IBGM, em especial ao Écio, pelo convite. Todas as empresas e com quem eu trabalho, com quem eu já trabalhei, eu sei que a parte tributária é uma parte chata para o empresário. Ninguém gosta de pagar tributo. Eu sei que aquele final do mês assim é terrível. Eu também sou empresária, na verdade, não na área de joias, mas eu atuo no vestuário feminino, também no varejo. Então, aquilo dói o coração, assim. Só que a gente vive hoje numa realidade, num país, que tem determinadas coisas que se fazia no passado que hoje elas não são mais possíveis, né? Eu tive um cliente muitos anos atrás que atuava no varejo feminino também, que ele simplesmente, a ordem dele era: eu não emito nota fiscal, eu só trabalho com base em arbitramento da fiscalização. Então, isso era um planejamento que ele fazia que hoje é simplesmente impossível, né? A gente não tem mais como trabalhar com essa realidade. Então, a gente precisa entender quais são, hoje, os mecanismos que a fiscalização dispõe, né, para monitorar as empresas e entender quais são as possibilidades que a gente tem dentro dessa realidade para reduzir os nossos custos tributários. Então, acho que esse é o motivo aqui da nossa conversa. Então, a gente contextualiza, na verdade, que o momento de crise, a primeira coisa que acontece é uma queda de arrecadação. E com a queda de arrecadação, o que o fisco faz? Aumentar tributo, na verdade, você só consegue fazer isso no exercício subsequente, por conta de uma regra constitucional. Então, ele começou a criar mecanismos para apertar a fiscalização com um sentido de aumentar a carga tributária, sem que fosse necessário ter que fazer um aumento de algum tributo ou instituir um tributo novo. E, com isso, a gente vai observar, aqui a gente tem um quadrinho, que a gente observa a evolução da arrecadação tributária no Brasil em relação a todos os tributos, né? Aqui, 2014, 2015, e aqui a gente observa, então, 2006, a gente estava com um patamar de em torno de 33% em relação ao PIB. Depois a gente cai em 2009, a gente teve uma crise internacional muito grande em 2008, a gente caiu em 2009. Em 2009, a Receita já em 2008, durante a crise, houve uma queda de arrecadação expressiva e a Receita Federal pensou: bom, o que eu posso fazer agora para melhorar? E aí a gente começa a ter, de fato, os cruzamentos de dados da Receita Federal com as secretarias de Fazenda, a instituição de várias declarações e obrigações acessórias que vão contribuir aqui para depois haver aquele aumento da arrecadação novamente nos anos de 2011, e depois a gente tem uma queda de novo nos anos posteriores, mas também em função de crise e tudo mais, a gente tem aí um gráfico que é oscilante, mas ele tende sempre a crescer, né? Aqui é só para a gente entender mais ou menos o quanto da arrecadação tributária essa receita provém de tributos da União, dos estados e município. A União, na verdade, a gente está falando de vários tributos aqui, a gente está falando de contribuições federais, imposto de renda e tudo mais, por isso que ela tem um percentual muito, muito relevante. A maior parte desse percentual, na verdade, vem das contribuições previdenciárias, né, que é um calo no pé de todo empresário, na verdade, que não está no Simples, basicamente, ou que não tem oportunidade de pagar com base na contribuição previdenciária sobre receita bruta. Mas, isoladamente, o imposto realmente mais expressivo são os impostos estaduais, principalmente o ICMS. E aqui, então, a gente vai falar, já no âmbito... A gente vai sair um pouquinho da realidade brasileira para contextualizar a realidade internacional, para mostrar para vocês que isso que a gente vive hoje não é algo que é específico do nosso país, é uma tendência já internacional mesmo, tá? Aqui existe a gente
quando a gente fala de informalidade, de não pagamento de tributo, é claro que não se tem assim, um dado muito objetivo, né, com relação a esses valores, né, o quanto a informalidade representa no mundo, né. Mas alguns organismos internacionais, quando eles avaliam a informalidade, eles podem avaliar num contexto da lavagem de dinheiro, por exemplo. E foi com base nesse contexto que a OCDE levantou que nos últimos 5 anos, na verdade, houve uma estimativa de 1,5 trilhões de dólares, trilhões de dólares em ativos escondidos em paraísos fiscais. Segundo a OCDE, os Estados Unidos deixam de receber 100 bilhões de dólares por ano de pessoa física e pessoa jurídica por evasão fiscal. Então, é nesse cenário todo que a gente percebe uma mudança no comportamento internacional, que o Brasil também acaba seguindo essa mesma linha, né? Só um dado muito interessante é que o Brasil, ele dispõe, a Receita Federal brasileira, ela dispõe dos mecanismos mais sofisticados de fiscalização. Inclusive, os fiscais brasileiros, eles dão palestras na Alemanha, nos Estados Unidos, e esse nosso modelo vem sendo um modelo a ser utilizado por grandes países também. Então, embora a gente esteja aqui num contexto brasileiro e tudo, nós somos modelos de fiscalização, o que é ruim por um lado, mas, enfim, essa é a nossa realidade. Então, a gente teve, ainda no contexto dessa crise, a gente teve o caso do UBS, que foi processado por evasão de divisas pelo governo americano. A gente tem casos da Apple também, embora ela esteja avaliada em 1 trilhão de dólares, mas é uma empresa que vem sofrendo também com uma fiscalização tributária muito forte nos Estados Unidos e em outros países. E aqui a gente tem também as ações de Panama Papers. A gente começa com um cruzamento de informações internacional também muito grande. A gente começa com acordos entre os países de comunicação de informações, de acordos tributários também. A gente tem o FATCA. Com o FATCA, na verdade, você tem uma troca de informações de instituições financeiras de todos os países que são signatários do FATCA, que basicamente são os principais, né? O FATCA ele é muito interessante, ele foi instituído recentemente, mas o que significa assim, o FATCA? Ele foi instituído pelos Estados Unidos, e os Estados Unidos dizem o seguinte: olha, se você é um país que quer se relacionar com o mercado financeiro americano, você precisa ser signatário do FATCA. E, em troca disso, você precisa me dar informações de todos os cidadãos americanos, e são considerados como passíveis de prestar informações não só aqueles efetivamente americanos, mas também aquelas pessoas que residem nos Estados Unidos ou que são americanos, mas que residem fora, ou alguém que tem até um P.O. Box nos Estados Unidos, então, ou uma casa, ou uma conta de telefone. Então, se você é um brasileiro e tem uma caixa postal nos Estados Unidos, você pode ser considerado então, também americano, para fins de informações do FATCA. Isso significa que você, brasileiro, tem essa caixa postal lá nos Estados Unidos, só que, como o governo americano quer suas informações, ele vai ter informações do governo brasileiro. Você é brasileiro, mora no Brasil, então ele vai ter as informações dos bancos brasileiros. Mas se, por exemplo, você tem uma conta no exterior, em Portugal, sei lá, enfim, qualquer outro lugar, que por acaso você não declarou aqui no Brasil, então o governo americano vai ter essa informação, porque você tinha uma caixa postal nos Estados Unidos, então o governo americano tem essa informação, e o governo americano, em razão da troca da reciprocidade que esse acordo também impõe, ele vai comunicar ao governo brasileiro: olha, tem um brasileiro aqui que tem uma conta lá em Portugal, ou em qualquer outro lugar, está aqui a informação. E a Receita Federal depois vai cruzar essa informação com o imposto de renda de cada um, o imposto de renda das empresas. Então, a gente está vivendo hoje um BBB assim, internacional muito sério. Então, tem coisas que realmente não dá mais para se fazer, a gente tem que repensar esse modelo de redução da carga tributária. Então, voltando para o contexto brasileiro, a gente vai falar, vou só passar muito rapidamente as declarações que o governo exige hoje, que possibilitam a obtenção de informações que não são informações diretamente da empresa, diretamente do contribuinte, mas que você pode acabar sendo pego assim, num cruzamento de informações. Recentemente, agora no ano passado, na verdade, eles instituíram a DME, que é a Declaração de Operações Liquidadas em Moeda em Espécie. Qualquer movimentação acima de R$30 mil,
elas devem, em espécie, elas são informadas, devem ser informadas para a Receita Federal. Isso você deve informar, mesmo você sendo uma pessoa física ou pessoa jurídica, você já tem essa obrigação agora, né? E se você não informar, tem várias multas, enfim. É bem grave. Isso, para o setor joalheiro, significa que, além das informações para o COAF, também há a obrigatoriedade de prestar essa informação para a Receita Federal, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. As joias estão expressamente incluídas já na instrução normativa também. Depois a gente tem a DIMOF, né, que é a Declaração de Informações sobre a Movimentação Financeira. Então, na verdade, os bancos são obrigados a prestar essas informações, são todas as informações de pagamentos, resgates, depósitos, transferências, elas são informadas, ela independe do valor nesse caso. A pessoa física acima de R$5.000, pessoa jurídica acima de R$10.000, na verdade. Então, R$5.000 e R$10.000 é um valor muito baixo, né, assim, de movimentação. Então, a gente já fica com bastante informação. Na verdade, as instituições financeiras elas já até podem prestar tudo, todas as informações. Eu acho que é um pouco isso que acontece. E elas têm esse valor mínimo de R$5.000 apenas assim como um parâmetro imposto pela norma mesmo. Depois a gente tem a declaração de atividades imobiliárias também, a gente tem a declaração de operações imobiliárias, então todas as operações que se faz hoje com cartório, o cartório tem a obrigação de prestar as informações, então antigamente era possível assim, eu comprei aqui um imóvel, mas eu não tenho lastro no meu imposto de renda para comprar esse imóvel, então eu vou fazer aqui um acordozinho de gaveta e tal, mas vou registrar no cartório esse acordo de gaveta, ninguém vai saber e tudo mais. Quando eu resolver a minha situação, eu vou lá e exerço aquele direito. Hoje não é mais possível, porque o cartório vai comunicar sobre esse acordozinho de gaveta que você fizer para a Receita Federal. Então, as coisas hoje estão muito complicadas, na verdade. A gente tem ainda a declaração de operações com cartão de crédito. Essa declaração é uma declaração que é prestada para a Receita Federal, é diferente daquela declaração que também é prestada para as secretarias de Fazenda, no caso dos varejistas, que tem cruzamento das informações. São operações também acima de R$5.000 pessoa física, R$10.000 pessoa jurídica. A gente tem hoje também os boletos bancários, né? Também era muito comum as pessoas... uma forma de que se tinha antigamente, né, quando você tinha uma ocultação de patrimônio, né, e você não tinha tudo declarado no seu imposto de renda ou no imposto de renda da Receita, você poderia adquirir coisas ou pagar coisas através do boleto bancário, você não estava transitando por uma conta e tudo mais, e ninguém controlava aquela situação dos pagamentos em boleto bancário. Agora, na verdade, a partir de outubro, independentemente do valor, todos os boletos bancários vão ter CPF e CNPJ. Então, aquilo também que a gente adquiria do fornecedor, aquela mercadoria não tem nota, mas tem boleto. Agora, o boleto bancário tem CPF e tem CNPJ. Então, não dá mais, assim. Porque se vocês fizerem isso sem o lastro, essa informação vai ser encaminhada para a Receita Federal, vai para a Secretaria de Estado de Fazenda, e eles têm 5 anos aí para tomar alguma providência, né? E, além disso, você tem, como eu falei lá no início, você tem a troca de informações entre a Receita Federal, a Secretaria de Estado de Fazenda e a Secretaria de Estado de Fazenda também de todos os estados. Então, agora não, né? Muito tempo com a nota fiscal eletrônica, você tem, de fato, um cruzamento de informações. Então, uma mercadoria está saindo de São Paulo, está indo para o Rio de Janeiro. Antes mesmo dela chegar no Rio de Janeiro, a Secretaria de Fazenda já sabe que já tem uma nota fiscal em caminho, de mercadorias que vão chegar no Rio de Janeiro. Então, de fato, o cruzamento de informações é aquele BBB que a gente vem falando lá desde o início. E aqui também a gente tem, além dessa situação toda de Receita Federal, Secretaria de Estado de Fazenda, a gente tem a situação do COAF, que vocês já devem estar muito familiarizados, né? Tanto em relação à obrigação das joias, que você precisa cadastrar, tem 3 obrigações diferentes em relação ao COAF, né? A obrigação do cadastro, a obrigação do registro, a obrigação da comunicação. A comunicação com a regra objetiva de R$30.000 em espécie, num período de 6 meses, e as operações suspeitas, que elas independem do valor, mas é uma hipótese subjetiva que a empresa precisa entender, conhecer o seu cliente e entender se naquela operação ele exprimia a capacidade financeira para adquirir aquele produto ou não. Isso independe também se ele é pessoa politicamente exposta, mesmo se ele tem condições de adquirir aquele produto ou não.
não há uma regra específica com relação a esse critério, né? É um critério bem subjetivo que fica a cargo da empresa estabelecer qual será a sua metodologia e o seu procedimento para identificar esse tipo de operação. O COAF também tem a resolução que trata dos bens de luxo, né, que, no caso, não são as joias, mas poderiam ser relógios, poderiam ser artefatos de joalheria também. Tem as mesmas obrigações, na verdade, são os mesmos valores, é muito parecido, e também tem essas obrigações. O COAF, recentemente, cerca de um ano, ou um ano e meio, mais ou menos, ele solicitou informações para as juntas comerciais de alguns estados, pedindo a relação de empresas que tinham como objeto o comércio ou a indústria, enfim, a atividade de joias. E, com isso, ele acabou fiscalizando, foram 3.000 e tantas empresas fiscalizadas naquele momento, e ele autuou aquelas empresas que não tinham registro no COAF. Né? Então, é muito importante, realmente, que se faça pelo menos o registro. Pode ser que as empresas não tenham nenhuma comunicação a fazer, porque não se enquadraram nessas operações, mas, não havendo comunicação, existe uma obrigatoriedade também da declaração da não ocorrência até o dia 31 de janeiro do exercício seguinte. Então, isso aqui é só uma informação do COAF, né, a quantidade de relatórios de informações financeiras produzidos. Você vê que há há uma evolução, né, ao longo dos anos, desde 2006 com 1.169 até 2017 com 6.608. Em 2018, no primeiro semestre, já tinha 2.715, então é um número bem expressivo de relatórios de inteligência financeira produzidos. Aqui são os tipos de averiguação por resultado. O COAF, no final das contas, depois que ele faz um relatório de informações financeiras, ele pode, primeiro, fazer simplesmente uma recomendação para a empresa, ele pode verificar se ela está em conformidade ou não e fazer um relatório de conformidade, ou então ele pode realmente abrir um processo administrativo punitivo. Então, no caso, aqui a gente vê que ainda é 72% com relação à conformidade, 15% de processo administrativo punitivo e 13% de processo com recomendação para adoção de algum tipo de alguma prática específica. Esse aqui é um dado também que é do COAF, é só para mostrar o que eles vêm fazendo nos últimos anos. Né? Em 2018, por exemplo, ele já tem uma base de dados de 13,9 milhões de comunicações de operações financeiras. Desse total, aproximadamente 1,5 milhão de comunicações foram recebidas somente em 2017 dos setores econômicos obrigados. Então, demonstra realmente uma participação muito mais ativa do COAF já nesses últimos anos do que existia inicialmente. Em relação a todo esse processo de lava-jato e tudo mais, juntamente com o MP e autoridades policiais, ele conseguiu fazer o bloqueio de 46 milhões de reais no Brasil e no exterior só no ano de 2017. Uma coisa também que é muito importante lembrar é que existia uma certa tranquilidade por parte dos empresários em algumas jurisdições que prezavam muito pelo sigilo das informações. Né? Então, você tinha jurisdições que tinham sigilo de informações, jurisdições que não cumpriam determinações judiciais de outros países. Essa realidade hoje não é mais a mesma. Né? A gente tem Suíça aí, que atuou muito naquele caso do HSBC também, prestou todas as informações, Suíça dando informações em relação ao Lava Jato. Então, essas jurisdições hoje elas não são mais tão secretas assim, e isso a gente deve se atentar agora para mudar a chave dessa nossa realidade. Né? Então, a gente falou um pouquinho do contexto internacional, a gente falou um pouquinho do contexto da Receita Federal, e agora a gente vai falar um pouquinho do Estado, que é basicamente o cruzamento de informações, da nota fiscal eletrônica, as informações das administradoras de cartão de crédito, que isso é uma realidade hoje que a gente não tem mais como fugir. Algumas secretarias de Fazenda, inclusive, já abrem dentro do próprio portal. É possível que o empresário consiga acompanhar mensalmente se há divergência dessas informações, e, com isso, o empresário consegue regularizar ou justificar o motivo da divergência, o que é muito importante, porque se houver a possibilidade de antecipação, você acaba afastando eventual multa e até o prolongamento também da cobrança de juros, né, nesse caso. Então, o Estado de São Paulo agora também criou
é uma forma, vem dentro de um objetivo de compliance. Ele agora faz sugestões para as empresas antes de fazer a autuação. Então, ele faz recomendações, ele dá oportunidade para as empresas se regularizarem antes, efetivamente, da autuação. Isso aconteceu agora, o Estado de São Paulo foi um dos primeiros que fez isso. No Rio de Janeiro, a gente também não tem isso ainda, mas é possível. No Rio de Janeiro, por exemplo, tem um portal onde você consegue fazer o cumprimento das suas obrigações e regularizar as suas obrigações, mesmo antes da fiscalização. Então, o que antes também, uma coisa que contribuía muito para os empresários era a falta de estrutura desses órgãos públicos no sentido de fiscalização, né? São poucos os fiscais, então isso propiciava também uma elasticidade um pouco maior nas operações. Hoje, essas fiscalizações elas são todas a partir de cruzamento de dados, que você não precisa mais do fiscal. É lançamento de autos de infração com base em encontro de informações, cruzamento de informações do computador. É o computador que está te autuando, não é um fiscal. Assim, necessariamente não vai ser um fiscal que vai ter que fiscalizar. Então, a gente precisa estar muito atento a essa realidade mesmo. Eu já vi também fiscalização de shopping center, né? O empresário, às vezes, ele se preocupa mais com o fisco e com essas outras obrigações do que propriamente com as obrigações que são prestadas ao shopping center. Então, às vezes, havia uma omissão das informações para a Receita Estadual e ele dizia a verdade em relação ao shopping, porque o shopping faz aquela fiscalização também de boca de caixa, e aí, em algum momento, o fisco começou a perguntar para o shopping qual era a receita de determinados estabelecimentos. E o shopping foi obrigado a informar. E, com isso, o fisco conseguiu cruzar algumas informações. Então, é também para a gente prestar muita atenção para que tudo esteja alinhado, né? Então, aqui, só para trazer alguns casos práticos, assim, já de fiscalização da Receita Federal, ela já questionou a questão da integralização de capital social, aumento de capital social sem haver uma transição numa conta bancária, né? Então, sem transitar pela conta corrente, sem uma movimentação financeira efetiva. Então, isso é um sinal de alerta, não significa que é uma coisa irregular, porque é possível fazer a integralização de capital em dinheiro, mas o fisco ele fala, já é estranho fazer dessa forma, né? Então, ele vai pedir, no mínimo, uma prestação de informações. Uma outra questão também é a movimentação financeira incompatível com o faturamento da empresa, vem nessa linha de que ele pode fiscalizar hoje a movimentação bancária. Então, se você, de fato, tem uma movimentação muito expressiva e isso não está condizente com a movimentação informada para a Receita Federal ou Secretaria de Estado de Fazenda, isso também é passível de atuação. A questão de compra de ativos sem lastro financeiro, também que a gente conversou. Aqui o COAF também ele costuma autuar pela falta de cadastro no COAF, pela falta de comunicação da declaração de não ocorrência, falta de comunicação de declaração suspeita, saques em espécie no banco, ele diz que é um indício de operação suspeita, então aquela coisa que se fazia antes também, eu pago meu fornecedor em espécie, ele não tem movimentação financeira, então ninguém vai ficar sabendo. O COAF fica sabendo, porque ele recebe todas essas informações das instituições financeiras. E é com bastante detalhe, assim, na verdade, a informação que o COAF recebe das instituições financeiras. Cada vez que a gente faz saques mais expressivos, então, eu estou fazendo um saque agora porque eu vou comprar, estou dando um sinal para comprar um apartamento. E você diz isso para o gerente do banco, até de uma forma assim, sem saber que aquilo vai ser uma informação oficial. Mas essa informação que você presta, ela é descrita da mesma forma quando ela é encaminhada para o COAF, e com todos os dados. É diferente das informações que são prestadas pelo setor joalheiro, que essas sim são sigilosas, e a pessoa que pode ser pega num cruzamento de informações a partir de uma informação prestada por alguém do setor, essa informação ela não é detalhada, mas a informação das instituições financeiras é bem detalhada. Então, eles contam assim direitinho o que a gente está fazendo. Aqui é um caso prático. Tem algumas questões que a gente não pode trazer para uma questão de sigilo, né? Eu tirei esse trechinho aqui de um processo, não é um processo que está sob sigilo, mas é só para vocês verificarem, assim, para vocês conseguirem visualizar como é que é o nível de informações hoje, né? Hoje a gente tem autuação também com base em informações do Google. O Google ele se tornou um importante agente aqui a favor da fiscalização. Então, se você diz que eu não tenho, a minha empresa não faz esse tipo de operação, ou então, enfim,
eu tenho uma receita muito menor daquela que eu estou informando, e aí, se por acaso você deixa transparecer num Google ou numa rede social também, que aquela informação pode não ser compatível, isso tem sido objeto de processo. Então, a gente tem tido autuações com base em Google. É claro que se pode questionar a legalidade disso ou não, mas fato é que elas estão existindo. Nesse exemplo aqui, não é um exemplo do Google, ele só diz o seguinte, aqui o fulano de tal, no período de 2011 a 2015, disse que recebeu, né, 989 mil reais de renda declarada. Mas no cartão de crédito, ele gastou 889 mil, ou seja, 90% do total. Então, essa conta já não fecha. Ele diz assim, a mulher dele, na verdade, disse que só teve renda no ano de 2011, declarou ter recebido 214 mil. Não declarou renda posteriormente, mas ela gastou entre 2011 e 2014 265 mil reais. Então, assim, as informações elas são muito detalhadas, tem até os centavinhos aqui, né, de quanto a pessoa gastou. Então, é algo que a gente realmente precisa prestar muita atenção mesmo. Então, o que a gente faz com isso tudo? Né? Assim, só meditar. Né? Na verdade, não é só... Não seria só meditar, a gente precisa exercer... Eles estão se emparelhando de uma forma muito inteligente também, e a gente também precisa, de uma forma muito inteligente, pensar em soluções. Mas soluções que sejam críveis, e não soluções que são soluções amadoras ou soluções antigas que hoje não são mais compatíveis com essa realidade. Então, a gente tem que fazer... Quais seriam essas soluções? Né? Henry Ford diz que não encontra um defeito, mas encontra uma solução. E eu já ouvi muito isso também. Enquanto advogada, os meus clientes me diziam, tá bom, eu já entendi quais são todos os defeitos que você está me apresentando aqui, mas como é que eu consigo fazer para melhorar essa situação? Então, aqui a gente fala de algumas alternativas. Essas alternativas elas estão expostas aqui de uma forma muito genérica, porque elas dependem muito da empresa de vocês, do negócio de vocês, da área de atuação de vocês, depende dos estados que vocês estão. Mas, para tudo na vida, existe uma solução, só não tem solução para a morte. Então, a gente precisa, de fato, repensar, estudar e, principalmente, planejar. Fazer um planejamento do negócio, que o planejamento tributário é uma parte desse planejamento do negócio, ele é muito importante para a saúde do negócio. Porque, se vocês entenderem que, dentro desse planejamento que vocês estão fazendo, ele não deixa resultado, ou, enfim, a operação não é viável, a gente tem que repensar o modelo, a gente tem que pensar no mecanismo, ou a gente tem que pensar no próprio negócio. O que não dá mais é para a gente ficar naquela situação que a gente vivia antes, de informalidade total, porque a gente vai ter consequências muito sérias no futuro, certamente. Então, aqui é só para mostrar para vocês a carga tributária do Simples, por exemplo, no caso da indústria. Aqui é a carga tributária já no modelo novo. Né? A alíquota efetiva, quando a carga tributária está praticamente no topo da receita bruta, ela fica em 12,86%. Vocês observam que ela está com uma receita mensal ali de 350 mil, nesse caso hipotético, no caso de baixo, uma receita bruta anual de 4.200. Mas nessa nova realidade do Simples, a gente sabe que a gente tem que recolher, a partir do momento que a gente ultrapassa 20% dos 3.600, que era a receita bruta anual do regime anterior, a gente vai passar a recolher o ICMS, não mais dentro do Simples, mas com base no sistema não cumulativo normal. Então, essa alíquota efetiva de 12,86%, ela não representa, de fato, a realidade se vocês forem considerar o ICMS. Como o ICMS varia de estado para estado, eu não coloquei aqui, porque isso vai depender muito da localização, realmente, do negócio de vocês. Aqui, para o comércio, a gente tem uma alíquota efetiva, no caso de uma receita mensal de 100 mil, mais ou menos, reais, a gente tem uma alíquota efetiva de 8,83%. O que 8,83% é muito razoável, assim. Aqui já inclui ICMS, inclui tudo, e é muito razoável num contexto Brasil e até mesmo num contexto internacional. Se você considerar ainda que o Brasil não tributa dividendos e tudo mais, a gente está numa situação até de competitividade muito interessante em relação ao exterior, nesse caso do Simples. E aqui a gente tem a carga tributária no lucro presumido versus a carga tributária no lucro real. Tudo que está em vermelho significa que é tributação não cumulativa. Então, é sistema de crédito e débito.
No lucro presumido, a gente só tem IPI e ICMS no sistema não cumulativo. No lucro real, a gente tem PIS, COFINS, IPI e ICMS. Aí a gente olha, estou considerando ICMS aqui de São Paulo, 18%. Claro que em outros estados a gente tem uma realidade diferente, mais para o norte e nordeste muito mais para o sul, sudeste menos. Se a gente olhar, 76% de carga tributária é uma coisa absurda, né? Assim, é quase que um confisco que a gente está trabalhando para o governo. Mas aqui a gente está falando 76% sobre o lucro, né? Então, às vezes, é mais vantajoso a gente ter uma carga tributária no lucro real, por exemplo, de numa determinada situação, do que no lucro presumido. Eu tive um cliente que estava começando uma operação e ele teria muita despesa nesse início, maquinário e tudo mais, e a gente fez as contas e chegou à conclusão de que não era vantajoso para ele estar no lucro presumido, porque no lucro presumido você presume que haverá de fato um lucro. Então, nos primeiros anos dele de operação, ele nem teria lucro ainda. Então, valeria muito mais a pena ele estar no lucro real, porque ali a gente pode computar os prejuízos e tudo, e eventualmente, quando ele fosse para o lucro presumido, ele até poderia aproveitar essas coisas também em relação ao imposto de renda e tudo mais. Então, isso é um planejamento que pode ser feito e que pode ajudar também no negócio de vocês. Volta àquela questão de ter que planejar efetivamente. E é isso, gente. Obrigada aí pela paciência, pela atenção.